Convido os irmãos para vir para os seus assentos. Amém. Irmãos, eu vou começar orando, tá bom? Pai, obrigada por todas as bênçãos que o Senhor tem feito, que o Senhor sempre possa estar conosco, Pai. Que essa noite possa ser uma noite de adoração, de festa, Pai, que possamos te adorar e que o Senhor possa entrar nos nossos corações e que essa noite possamos te sentir, Pai. Sou grata e sou feliz por todas as bênçãos e que o Senhor possa estar trazendo nossos irmãos para a sua casa e que todos nós possamos hoje aprender mais sobre o Senhor, que possamos escutar a sua voz e fazer tudo conforme a sua vontade. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vou convidar os irmãos a se colocar de pé e abrir a Bíblia em Salmos 37, a partir do versículo 3. Amém? Convido a igreja para ler todos juntos. Confie e faça o bem, habite na terra e alimente-se na verdade. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e em mais exultará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz de seu direito e como o sol ao rei. Amém, só até aí. Irmãos, eu escolhi esse versículo porque o Senhor colocou no meu coração. Que todos nós possamos ser felizes na casa do Senhor, que sabemos que possamos confiar no Senhor e o mais Ele fará na nossa vida. Sabemos que Ele nos ajudará, está conosco e que essa noite possa ser uma noite de bênção e que possamos nos entregar para Ele mais uma vez. Convido o Ministério de Louvor. Aleluia. Boa noite, queridos, na graça e na paz do Senhor. Amém? Nessa noite estamos felizes de estar nesse lugar e poder louvar e engrandecer o nome do Senhor. E esse louvor, ele é um convite à adoração, é um convite a adorar o Senhor. Então, que você possa, nessa noite, buscar, realmente entregar uma adoração que venha agradar o coração do nosso Deus. Uma adoração que saia do seu íntimo, do seu coração. Uma adoração verdadeira, porque a palavra do Senhor diz que quando o Senhor olha para a terra, Ele busca em nós verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então que eu e você nessa noite possamos ser achados como verdadeiros adoradores. Amém? Adoremos ao Senhor. Aquele que eu te escolher, um tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Adore ao Senhor. Vem, essa é a hora da adoração. Adore ao Senhor. Vem, essa é a hora da adoração. Adore ao Senhor. Vem, essa é a hora da adoração. Adore ao Senhor. Vem, essa é a hora da adoração. Adore ao Senhor. Vem, essa é a hora da adoração. Adore ao Senhor. Vem, essa é a hora da adoração. Adore ao Senhor. Vem, essa é a hora da adoração. Adore ao Senhor. Vem, essa é a hora da adoração. Adore ao Senhor. Vem, essa é a hora da adoração. Adore ao Senhor. Vem, essa é a hora da adoração. Adore ao Senhor. Vem, essa é a hora da adoração. Adore ao Senhor. Vem, essa é a hora da adoração. Adore ao Senhor. Vem, essa é a hora da adoração. Adore ao Senhor. Vem, essa é a hora da adoração. Adore ao Senhor. Vem, essa é a hora da adoração. Adore
assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Só vem, vem, agora é o Senhor. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Aleluia! Vem, dar a Ele seu coração. Assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás. Vem para adorar. Vem, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Toma-me, Senhor. Mostra-me, Jesus, tua face eu quero ver. Eu sou todo teu, com brasa viva me renova neste dia. Faz arder em mim a chama do Espírito. Vem saciar a grande sede da minha alma. Vem me tocar e renovar com tua presença. Com brasa viva me renova neste dia. Aleluia, Jesus. Faz arder em mim a chama do Espírito. Vem saciar a grande sede da minha alma. Vem me tocar e renovar com tua presença.
me renova neste dia. Faz arder em mim a chama do Espírito. Vem saciar a grande sede da minha alma. Vem me tocar e renovar com tua presença. Com brasa viva me renova neste dia. Faz arder em mim a chama do Espírito. Vem saciar a grande sede da minha alma. Vem me tocar e renovar com tua presença. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede da tua presença. Diga, vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede. Com brasa viva me renova neste dia. Faz arder em mim a chama do Espírito. Aleluia. Vem saciar a grande sede da minha alma. Vem me tocar e renovar com tua presença. Com brasa viva me renova neste dia. Faz arder em mim a chama do Espírito. Vem saciar a grande sede da minha alma. Vem me tocar e renovar com tua presença. Aleluia. Eu queria pedir que os meninos da mídia colocassem aqui pra gente Ezequiel 37, versículos 9 e 10. Eu amo esse texto e eu amo esse louvor que é baseado nesse texto. Ele fala sobre morte e voltar à vida. Ezequiel 37, 9. 37, 9. E muitas vezes a gente vê situações que a gente não acredita mais que possa haver vida, né? Mas a palavra do Senhor diz aqui: então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus. Não sou eu que digo, é o Senhor. Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. 10, por favor. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé. Formaram um exército, um enorme exército.
Esse louvor não é apenas uma canção. Esse louvor é um ato profético. Em nome de Jesus, irmãos, que você cante esse louvor profetizando. Profetizando. Porque o nosso Deus, Ele continua o mesmo. O mesmo Deus que fez esses ossos reviverem, que fez pessoas voltarem à vida e surgiu um grande exército aonde só havia morte. Esse mesmo Deus é o Deus a quem nós servimos. E esse mesmo Deus, Ele tem poder, continua tendo poder para mudar o cenário, para mudar a história, para trazer vida. Ele continua tendo poder, irmãos. Então que você cante esse louvor e profetize em nome de Jesus. Traga a sua memória aquelas pessoas que você acha que já estão mortas, que já não tem mais jeito. Para você não tem, mas eu conheço alguém, e você também conhece, que para ele tem poder, para ele tem jeito, para ele tem solução. E é nas mãos desse Deus que nós precisamos entregar essas pessoas. Estão mortos para nós, para Deus é só profetizar. Profetiza, ora, entrega nas mãos do Senhor, para que Ele faça um milagre. Ele continua podendo, Ele continua tendo poder. Nós não podemos nos reunir, irmãos, e agir como se Deus não tivesse mais poder. Nos reunir nesse lugar como se fosse apenas uma reunião social. Nós estamos na presença de um Deus todo-poderoso. Todo-poderoso, que tem poder para ressuscitar, que tem poder para trazer de volta, que tem poder para libertar, para curar, para levantar da cama. Deus tem poder. Então nós precisamos agir crendo, confiando nesse Deus que tudo pode. Nós estamos na presença dEle. Não vamos agir como se fosse qualquer um. Não vamos agir como se fosse qualquer um que a gente estivesse na presença. É na presença do Deus Todo-Poderoso. Então profetize em nome de Jesus. Pensa naquela pessoa que para você está morta, mas pense naquela pessoa que você não consegue liberar perdão. Esse louvor, ele fala muito sobre feridas não tratadas, sobre falta de perdão, feridas que sangram, feridas que sangram no nosso coração, na nossa mente. Em nome de Jesus, irmão, se liberte. E liberte aquele que você ofendeu ou que te ofendeu. Liberta em nome de Jesus, para que você viva uma vida diante do Senhor e desfrute do melhor que o Senhor tem para você. Você precisa liberar perdão. Você precisa disso no teu coração, para que você tenha liberdade no Espírito Santo de Deus. Aleluias. Sopra Espírito de Deus nesse lugar, Pai. Sopra sobre nós, sopra sobre mim, Senhor, em nome de Jesus. Sobre a tua igreja, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Sopra Espírito de Deus nesse lugar. Poder e tua graça venha avivar em nome de Jesus, Pai. Aviva-nos, aviva-nos. Sopra Espírito de Deus nesse lugar. Poder e tua graça venha avivar sobre o vale de ossos secos. Faz um exército, se lê em nome de Jesus sobre as feridas, não, que haja perdão, Senhor. Vem restaurar e curar sobre o vale de ossos secos. Faz um exército se levantar sobre as feridas.
para o Senhor. Vem restaurar e curar. Aleluia, em nome de Jesus, Pai. Cura o nosso coração, Deus. Cura a nossa mente, Senhor. Nos faz liberar perdão, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sopra Espírito. Sopra Espírito de Deus nesse lugar. Com teu poder e tua graça, venha avivar sobre o vale de ossos secos. Profetiza, irmão. Faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar. Só a igreja. Profetiza, irmão. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor, sobre toda a terra estende a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus, sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Oh Deus, trabalha em corações essa noite. Que haja perdão, Senhor. Que haja cura. Que haja restauração em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Ajuda a sentar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a solista da noite possa vir, a irmã Isabel Machado. Som. Som.
Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu e a Antonella preparamos uma canção muito especial. E essa canção, ela fala de intimidade com o Senhor Jesus. Essa intimidade que uma vez foi afetada lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, o Senhor Jesus veio restaurar. E ele diz, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que o Senhor Jesus continue falando aos nossos corações. E quando ele bater na nossa porta, que você possa dizer, entra, Senhor, a casa é sua, fique à vontade, pode morar aqui para todo sempre. E que a cada manhã você possa dizer para o Senhor, bom dia, Senhor Jesus, continue aqui comigo. Amém? Eu posso ter tudo, ter o mundo, mas sem você, que sempre só ter amigos de um romance, olha capaz, o papa lugar. Eu desejo da culpa faria pede a graça, tua alegria. Seja bem-vindo, Jesus. Bom dia. Arrume a sala, muitas paredes, pode escolher qual cor preferir. Da quando vira, bate o teu jeito, vai dar, substituir. A casa é tua e tem vontade, pode morar pra tudo sempre. O espaço, o seu tamanho, a tua presença cresce no coração. Eu te dou de presente. Só você não sabia, mas eu já queria conviver com você todos os dias. E agora que sei que aqui sou bem recebido, sei que seremos melhores amigos. Estarei sempre aqui, não estás mais sozinha. Te fazer feliz é a minha alegria. Me sinto tão bem aqui, vai ser um lindo dia. Vou arrumar tua sala, pintar as paredes. Pode deixar que eu vou caprichar. Vou trocar a mobília, somente confia. Sei muito bem do que você vai gostar. A casa é tua. Estou à vontade, estaremos juntos pra todo sempre. Tão engraçado que você entende. É que te conheço antes que você nascesse. Nossa amizade será pra todo sempre. Bom dia! Glória a Deus.
Amém. Agora eu vou convidar a irmã Dilceia. Coisa linda, né, irmãos? Deus é muito bom, né? Nesse momento, eu gostaria de ler um texto bíblico bem conhecido, que se encontra em 1 Timóteo 3,13. Hoje, eu queria saber, os irmãos, que dia é hoje? Ah, tá. Então, Diácono Batista, né? Nós estamos comemorando o dia do Diácono Batista. Várias denominações também têm seus dias, né? Mas a nossa denominação Batista comemora sempre no segundo domingo de novembro, tá? 2 Timóteo 13. Bota aqui. Ah, tá aqui. Foi 1 Timóteo 3,13. Vamos lá todos juntos ler? Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Amém? Para que ele desempenha, né? O diaconato, né? Com meretriz, com desempenho, né? O Senhor fala que no final, né, vai honrar, né? Então, irmãos, nós estamos aqui não é nesta noite para honrar a pessoa, mas sim aquele que nos chamou para estar no serviço do Senhor. E o diácono nada mais é que servo. E nós somos servos, todos somos. Mas como na Bíblia tem dois oficiais, né, que é o diácono e o pastor, a igreja continua com essa denominação de diáconos e pastores, né? Mas todos são servos, todos servem ao Senhor, né? Mas tem umas pessoas que desempenham melhor, são chamados diáconos, né? Então, eu gostaria de chamar os nossos diáconos da nossa igreja, PIB do Guarani. Nós tivemos já vários diáconos aqui na nossa igreja. Nós tivemos muitas percas também. Vem, irmão, pode vir, os diáconos. Nós sabemos que não temos todos presentes. Vem, Jussiara. Mas aqueles que estão presentes nessa noite, se sintam honrados pelo Senhor. Que o Senhor possa honrar o seu serviço, o desempenho. Talvez você não veja a gente como diácono no ministério, mas todos aqui servem ao Senhor em várias funções, né? Tesouraria, ensino, ministro de obra, olha só, professora. Os diáconos estão envolvidos em todos os setores da igreja. Todos os departamentos da igreja têm um diácono servindo ao Senhor, né? Então, nós estamos aqui gratos ao Senhor pela vida dos nossos diáconos e aqueles que também já serviram aqui e aqueles que irão ainda vir a servir ao Senhor como diácono nessa igreja. Amém? Eu creio em nome de Jesus que muitos virão ainda, né? E nós precisamos de homens e mulheres capazes para servir o Senhor no diaconato, tá? É um chamado especial por Deus, escolhido por Deus, diáconos da igreja, que servem ao Senhor como diáconos, sem ter uma grande honra, não para nós mesmos, mas para o Senhor. Amém? Eu queria que nesse momento nós chamássemos nosso pastor. Nós vamos fazer a nossa homenagem aos diáconos aqui na nossa igreja, juntamente com o dia da nossa festividade da igreja, tá? Quando nós fizemos 28 anos, nós vamos homenagear os nossos diáconos. Mas, como hoje é dia, não vamos deixar de passar, porque o nosso irmão Fábio também fez a nossa homenagem de manhã, né, irmã Ruth? Nós estávamos aqui, ele chamou a gente, né, Fábio? Então, a gente estamos muito homenageados hoje, graças a Deus, né? Mas, semana que vem, nós estamos, em nome de Jesus, fazendo uma homenagem aos nossos diáconos, amém? E o nosso pastor vai orar conosco. Amém. Vocês querem presente? Graça e paz, eu nem dei paz. Já perguntei logo, né? Acalma o coração, tá?
o que o pastor pediu para ser na semana do aniversário, que o pastor não estaria presente, né? Eu não poderia deixar de honrar ao diaconato, né, de nossa igreja, a todos os diáconos batistas meretienses e brasileiros, né? Mas em especial os diáconos de nossa igreja, né? Eu sei que tem sido uma mão amiga na obra e eu amo muito vocês. Eu quero parabenizá-los pelo ministério. Eu pedi à diaconisa Dilceia que a gente fizesse essas homenagens no dia do aniversário da igreja, que eu talvez não estivesse presente, né? E eu não queria deixar de participar da homenagem. Então, assim, não fiquem chateados, por favor, tá bom? Porque a gente faz aniversário, né? O dia do pastor, se não entregar presente, o pastor fica bicudo, né? E o diácono também tem que ficar bicudo, mas é só por um pouquinho, tá bom? Vamos ficar em pé, queridos? Eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida deles, são bênçãos. O pastor tem orado, né? A gente precisa levantar mais alguns diáconos, né? Está faltando alguns outros aqui que não puderam estar presentes, mas a gente precisa levantar outros diáconos aí. Ore com o pastor, ore pelo pastor, ore pela igreja, né? Que eu sei que tem certeza que tem pessoas aí que estão aí também servindo e estão aí prontos para o diaconato também. Então, vocês tendam suas mãos para cá, vão abençoar e honrem sempre o diácono. O diácono é selecionado, separado pelo Senhor, né? E eu sempre aprendi a honrar o diácono, a honrar o diaconato. Então, que você sempre honre a vida deles e que eles são bênçãos na nossa vida, tá bom? E as homenagens também continuarão no dia do aniversário da igreja. Não fiquem tristes com o pastor, tá bom? Então, estenda suas mãos para cá, vamos abençoar. Pai Santo, queremos engrandecer o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos deu o maior exemplo de servir. Ó Deus, o Senhor serviu a nós, ó Deus, se entregou por nós e também, ó Deus, nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais, principalmente a salvação. Mas também te agradecemos, Senhor, nessa noite, porque o Senhor separou pessoas, homens, mulheres, cheias do Espírito Santo de Deus, ó Deus, para desempenharem, ó Deus, o diaconato na sua casa. Muito obrigado, ó Deus, pela vida deles, ó Pai. Muito obrigado por aqueles que passaram por aqui também. Toma a vida do diácono Aquino, continua sustentando, abençoe a vida dele. Diácono Wilson também, Senhor, que já está lá em Rio das Ostras, que o Senhor venha abençoar. E eu quero lhe pedir uma bênção especial sobre os nossos diáconos que estão aqui militando, ó Deus, nessa labuta, ó Deus, que é o ministério diaconal, juntamente com o pastor. Muito obrigado, Deus, pela presença deles. Muito obrigado porque eles são muitas bênçãos, ó Deus, na nossa vida, e que o Senhor faça cada vez mais, ó Deus, que eles tenham alegria em servir ao Senhor, em estar, ó Deus, disposto a se doar para a sua obra. Muito obrigado, que o Senhor venha, ó Deus, abençoá-los poderosamente, e te agradecemos, Senhor, por esse dia tão especial, o dia de louvor e adoração ao teu nome, mas o dia também, ó Deus, de louvarmos a Deus pela vida dos nossos diáconos. Que o Senhor poderosamente receba todo louvor, toda honra e toda glória pela vida deles. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Te abençoe, parabéns. Já Deus parabéns, Deus parabéns de novo. Aniversário da igreja, a gente se vê de novo. Tá bom? Te abençoe. Agora é na hora do nosso momento de ofertório e vou chamar os nossos irmãos para cantar o canto cristão. Irmã Ruth e irmão Zé. Convido uma igreja que, se puderem, vamos estar de pé. Contar as bênçãos, né, que o Senhor derramou, né? Tem derramado sobre nossas vidas. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas
quantas bênçãos diz de uma vez. Ai de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, diz de uma vez. Ai de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar. É a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás. E em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, diz de uma vez. Ai de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, diz de uma vez. Ai de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito forte ou forte cá, não te desanimes, Deus por si está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, diz de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Agora eu vou convidar o nosso irmão, pregador da noite, irmão Fábio. Vou estar orando para o pregador da noite e também pelos dízimos e ofertas, tá bom? Pai, obrigada por todas as bênçãos que o Senhor tem feito, Pai. Que o Senhor possa estar, Pai, com todos os irmãos que ofertaram hoje, Pai. Esteja com aqueles que não puderam ofertar e que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, Pai. Esteja, Pai, conosco e que nesse momento o Senhor possa estar com a vida do nosso irmão e que o Senhor possa estar com ele, Pai. Que ele possa falar tudo o que o Senhor deseja e que o Senhor possa falar conosco, Pai. Possamos aprender mais sobre o Senhor, que o Senhor possa estar falando nos nossos corações e que possamos fazer tudo conforme a sua vontade. Obrigada, Pai, por todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz da igreja, amém. Deus abençoe a todos. Sou grato mais uma vez pela oportunidade a qual o nosso pastor nos dá para estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. E aqueles que nos assistem pela live também, que o Senhor venha estar abençoando da mesma forma a qual estamos recebendo a bênção do Senhor aqui na casa do Senhor. Amém? Abra comigo, amados, a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali
com o holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, eis aí a tua palavra, Pai amado. Te pedimos nesse momento que o Senhor venha tomar, Deus querido, a minha vida nas tuas mãos. Que teu Espírito Santo, Deus querido, venha me usar conforme a tua vontade e venha falar ao coração do teu povo que se encontra aqui nesta noite, Deus amado. Fique à vontade, Senhor, e faça somente o teu querer. E que a tua glória, Pai amado, seja manifesta na tua casa nesta noite, Deus amado, e venha alcançar os corações e as vidas que se encontram aqui esta noite. Pai, nós daremos ao Senhor, Deus amado, toda honra, toda glória e todo louvor. Nós assim oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. A igreja pode se assentar. Amados, quando lemos a palavra de Deus em Gênesis, no Velho Testamento, uma palavra muito conhecida por muitos, que conhece a vida de Abraão, né? Antes conhecido como Abrão, lá por volta de 1800 a.C., Abraão, que vivia em Ur dos Caldeus, tranquilo, vivendo com sua família. Em Gênesis 12:1, o Senhor chama Abraão e diz para ele: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O Senhor já começa a chamar Abraão, ou Abrão antes, que era o nome dele, e ali ele obedece ao Senhor, sem saber para onde ia, mas confiante na palavra e na promessa do Senhor nosso Deus, porque ele não estava sozinho, ele estava com o Senhor, caminhando para o lugar aonde Deus o mostraria. E no capítulo 15, o próprio Abraão estava passando por uma situação, depois já de estar em Canaã, no local aonde o Senhor o indicou, e ele pede a Deus e fala com Deus a respeito de um filho, porque não tinha filho. E ali ele vem dizendo, no versículo 2, então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse-me mais Abraão: eis que não me tens dado filho, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou-o para fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, e as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Deus, ele promete a Abraão um filho, e ali, na promessa de Abraão, Abraão se encontra com 75 anos, no período a qual Deus o chamou, e se passa 10, 11 anos, e o filho da promessa não chega. E porventura sua esposa, Sara, chega a Abraão e tenta
passar à frente de Deus naquilo que Deus não o prometeu. Aonde nós vimos que ele, com 86 anos, Sara pega a sua serva Agar, e ali ambos, Abraão e Agar, coabitam e nasce Ismael, que não era o filho da promessa. Porque muitas das vezes o Senhor nos promete algo, e a promessa de Deus demora a chegar, e a gente às vezes quer dar um jeito de anteceder, e muitas das vezes perguntamos por que está demorando tanto. E assim Sara ali estaria indagando, ela e Abraão, por estar de idade, com 86 anos, Abraão, e pensando, cadê esse filho da promessa? Por que não? Mas podemos entender que a vontade de Deus sobre a nossa vida se cumpre. E devemos esperar aquilo que o Senhor prometeu. E sermos fiel a esse Deus Todo-Poderoso. Sabermos que Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Se Ele prometeu que a nossa família um dia será salva, toda a nossa casa, Ele vai cumprir. Porque temos que esperar a vontade do Senhor. Mas Agar, quando tem Ismael, nós já conhecemos essa história e vemos que não era o filho da promessa. E lá na frente, Abraão, com tudo isso, com 75 anos, ele recebe a promessa. Com 86 anos, nasce Ismael, fora do casamento. E aos 100 anos de idade, o filho da promessa nasce, que é Isaque. Ele viveu bem. Abraão, ele viveu 175 anos, amados. Ele teve um período ainda para estar com Isaque, vendo o crescimento, vendo a sua juventude, vendo tudo aquilo que o Senhor lhe tinha prometido. E quando nós entramos no versículo 1 do capítulo 22, onde nós começamos a pregação, e se eu fosse dar um tema a essa pregação, nós poderíamos chamar uma ordem desconcertante ou um pedido sem sentido. Quando a gente vê Deus pedindo a Abraão, o filho da promessa, a gente se sente de uma maneira tal, mas por quê? A gente pensa, que pedido é esse? É uma ordem que Deus dá, e com certeza Abraão naquele momento, ele se ficou totalmente desconcertado do que fazer, mas obedeceu a voz do Senhor. Diz assim o versículo 1, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Eu quero começar falando que Deus, ele põe o homem à prova. Ele nos põe à prova, ele põe Abraão à prova. Muitas das vezes nós podemos até confundir prova, ser provado, com ser tentado. E existe diferença a respeito disso. Porque a tentação, quando ela vier, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13, fala muito bem a respeito acerca da tentação, que diz assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tentar. Pelo contrário, Deus, ele prova os seus por amor. A condição de Abraão, ao mesmo tempo em Tiago 1,12, diz assim, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Deus prova a Abraão porque ama a Abraão. Ele prova a Abraão, ele nos prova por amor a nós. E Abraão, ele se encontra numa situação que simplesmente, depois de receber a promessa do Senhor, ele se encontra de maneira tal que a visão e a vida dele era voltada totalmente para Isaque. Era o filho da promessa. Imagine como Abraão deveria estar, depois de receber, depois de aguardar 25 anos, ali o Senhor, ele com 100 anos de idade, já com uma idade avançada, nasce Isaque. E Isaque está ali diante de Abraão, e Abraão se volta totalmente para criar o seu filho, e se coloca
simplesmente para deixar da melhor maneira possível para que ele cresça no caminho do Senhor, mas ele esquece de algo que quem foi que deu Isaac para ele. Porque ele andava voltando somente, colocando Isaac como se fosse o primeiro. Aquela bênção que muitas das vezes nós esperamos, e quando nós recebemos, colocamos o Senhor em segundo plano e ficamos ali, somente olhando para a bênção que o Senhor nos dá. Não foi diferente com Abraão. Abraão se voltou totalmente para Isaac, ele se dedicou sua vida toda para o seu filho, o filho da promessa. E o Senhor do alto céu olhando tudo aquilo como bênção. Filho é bênção, Isaac era bênção, mas o Senhor é o primeiro. O Senhor é aquele que dá, o Senhor é aquele que toma, o Senhor que está no controle de todas as coisas. Eu vejo que Abraão, quando ele se encontra nessa situação, a gente pode aplicar, até mesmo nas nossas vidas, quantas vezes a gente se afasta da presença do Senhor por coisas que nós recebemos, e olhamos aquilo ali, e muitas das vezes colocamos o Senhor de lado, e a gente vai se afastando, e dando mais atenção àquilo que temos como bênção nas nossas mãos. Lá em Mateus 22, no versículo 37 ao 38, Jesus disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Quando Deus ele pede o seu filho, ele diz que o filho que você ama, mas o Senhor tem que estar em primeiro lugar. Nós temos que amar o Senhor de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. O Senhor ele tem que ser o primeiro em tudo em nossas vidas. E Jesus ele fala também em Mateus 10, 37 e 38. É até forte essa fala de Jesus, mas é algo que me trouxe a atenção e cabe do texto, que ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Abraão ele se encontrava nessa situação de amar mais o seu filho, o seu Isaac, pois estava atrapalhando a condição de Deus com Abraão. Aquela intimidade que Deus ele tem com cada um de nós me traz à memória como Deus fazia todos os dias, visitava Adão e Eva lá em Gênesis. Todo dia, cair da tarde, ele ia para conversar. E o Senhor, ele quer ter relacionamento com o homem. O Senhor, ele quer todos os dias ser o primeiro em nossas vidas. O Senhor quer ser aquele que seja o centro de tudo, porque é Ele que nos dá o Filho, é Ele que nos dá a vida, é Ele que nos faz estar aqui, esse ar que nós respiramos. E Ele pede a Abraão simplesmente o seu filho, coloca a prova a Abraão, porque Abraão se encontra de maneira tal que primeiro estava Isaac, depois Deus. E queridos, vamos pensar, que pedido é esse que Deus faz? Ele conhece o coração do homem, Ele conhece cada um, e Deus muitas das vezes, o próprio Espírito Santo, Ele tem ciúme de nós, e geme com gemidos inexprimíveis por nós, por estar simplesmente orando, quando a gente não sabemos orar, está conosco em todos os momentos. Quando nós se afastamos, Ele vai até a gente e nos chama de volta, porque Ele quer aproximação, Ele quer que tenhamos vida com Deus a cada momento. Temos nossa vida secular, andamos todos os dias com nossos afazeres, mas sabemos que nós saímos de nossa casa e voltamos porque o Senhor nos guarda de tudo aquilo que nós estamos vendo nesse mundo. Se não for o Senhor em nossa vida, o que seríamos de nós? E aqui não estava diferente com Abraão. Versículo 2: então disse Deus: tome seu filho,
seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Interessante que quando falamos em Moriá, Moriá significa Jeová é provedor. O monte, quando falamos a respeito sobre monte, grandes coisas acontecem quando podemos juntar montanha e homem. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vimos que quantos homens de Deus passaram por montanhas, por montes. Por exemplo, exemplos bíblicos, no Moisés no Monte Sinai, por exemplo, em Êxodo 24, disse o Senhor a Moisés: suba a mim ao monte e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Olha como é que o monte, a experiência que Moisés teve ali diante do Senhor. Elias, no Monte Carmelo, por exemplo, em 1 Reis 18, 36 a 39, a hora do sacrifício, todos conhecemos essa passagem. Que experiência maravilhosa. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou, lá no Monte Carmelo: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que faz o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O próprio Jesus, no Calvário, foi no monte chamado Calvário, Caveira, foi no monte que ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Foi ali que ele se rendeu e falou: está consumado. Olha a experiência que o homem tem. Quando nós vemos a respeito de monte, nós vimos as experiências que o Senhor, Jesus, muitas das vezes, quando ele estava indo, lá no Getsêmenes, é outro exemplo, o nosso Deus foi para o monte orar, e ali ele pediu a Deus: Senhor, se possível for, afasta de mim este cálice, mas porventura seja feita a sua vontade. Experiências, amado, que Deus ele coloca na tua palavra, para que nós possamos aprender. E não foi diferente na vida de Abraão. Todas as vezes que o homem se encontra em um monte, Deus está para fazer algo sobrenatural. E não foi diferente com Abraão no Monte Moriá. Era um monte que ali, quando ele recebeu essa palavra, ficava a cerca de 100 quilômetros de distância da onde ele estava até o monte. O local estabelecido por Deus, onde Abraão sacrificasse o seu filho, foi o pedido que Deus fez para ele. Versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos, e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. O deslocamento de Abraão até o monte durava cerca de 3 dias. Era uma boa caminhada. E nesses 3 dias, nessa caminhada, foi uma das piores, se for assim melhor dizendo, foi uma das piores situações que Abraão passou na sua vida. 3 dias de silêncio, sabendo que Deus o havia lhe pedido. Ele, seu filho do lado, e caminhando. Se vocês conseguem imaginar essa situação, eu me emociono quando eu vejo um pai que ama o seu filho, e ali obedecendo a palavra do Senhor, e ali ele pensando e falando com Deus: Senhor, por quê? Por que o Senhor me pede tal coisa?
Imagina a indagação na mente de Abraão naquele momento, naqueles dias. Por que o Senhor quer tirar de mim o filho da promessa? O Senhor me disse, o Senhor me prometeu. O Senhor me prometeu que ele seria, que através dele eu seria uma grande nação. E por que tu me pedes, Pai? Que situação, amados, que angústia que Abraão ali estava passando naquele momento. E nós vemos que não foi somente Abraão, que já passou por situações onde o Deus ficou em silêncio. Deus, em momento algum, respondeu a Abraão naquela caminhada. Quando lemos a palavra de Deus e vimos lá o profeta Jonas, quando ficou 3 dias dentro do ventre do grande peixe, imagina aquela angústia qual aquele homem de Deus deve ter passado dentro daquela situação, dentro de um grande peixe, uma escuridão só. Ele sozinho, orando ao Senhor e sem nenhuma resposta. 3 dias e 3 noites. Que angústia que esse profeta também passou. Nós vimos também que o próprio Jesus, no sacrifício da cruz, ele pergunta para o Pai: Pai, por que me abandonaste? Vocês lembram dessa passagem? Jesus lá pendurado, sofrendo, com dores, e ali o povo ali olhando, alguns cuspindo, outros morra, cadê? Não tem poder para descer. E ali ele pergunta ao Senhor: Senhor, meu Deus, Pai, por que me abandonaste? E Deus não responde uma palavra sequer. Que angústia! Da mesma maneira, Abraão ali andando, e nessa situação, no silêncio, nós entendemos que Deus muitas vezes está em silêncio, mas isso não quer dizer que Ele não está trabalhando, amados. O silêncio de Deus não significa que Ele não está trabalhando por mim e por você. Deus, Ele trabalha no silêncio muitas das vezes, quando nós não vemos nada, não temos muitas das vezes esperança, quando muitas das vezes achamos que não tem mais jeito, é onde o Senhor está trabalhando, está providenciando um milagre para acontecer. E Abraão ali, ele diante do Senhor, passando por aquela angústia, nós vemos que ali ele pega e vê: que situação que eu estou diante do Senhor, levando meu filho amado para a morte. Mas Deus, Ele está trabalhando por nós. Isso me traz à memória até um poema que me lembrou, eu não sei se os irmãos conhecem muito, aquele poema chamado Pegadas na Areia. Vocês lembram desse? Né? Um poema maravilhoso, que eu, quando estava estudando essa palavra, ele me trouxe à memória. Margaret Fishback Powers, que fez esse poema, ela coloca lá na segunda estrofe: então perguntei a Deus: Senhor, eu quis seguir-te e tu prometeste ficar sempre comigo. Por que deixaste-me sozinho, logo nos momentos mais difíceis? Ao que ele respondeu: meu filho, eu te amo e nunca te abandonei. Os dias em que viste só um par de pegadas na areia são precisamente aqueles em que eu te levei nos meus braços. São situações que, quando nós não temos mais esperança, o Senhor está nos levando no colo. Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Ele está conosco em todas as situações que nós estamos passando. E quando nós não aguentamos mais, Ele nos segura. Ele nos pega nos braços. Esse Deus Todo-Poderoso que nós temos, que nós servimos. Ele vem com o teu Espírito Santo, o Consolador, onde nos traz o conforto, a alegria. Ele nos sustenta. Que Deus maravilhoso que nós temos, amado. Esse é o Deus que Abraão estava passando, Deus que está conosco em todos os momentos. É na hora da angústia,
o Senhor está ali. É na hora da alegria, o Senhor também se encontra conosco. E a palavra de Deus diz, no versículo 4, no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Esses foram, sem dúvida, os 3 dias mais longos da vida de Abraão. Abraão olhou e viu o lugar ao longe chegando. Está chegando perto. O pior dia da minha vida, vamos dizer assim, aonde eu tenho que entregar o meu filho, aquele que eu amo. Ele pergunta: Deus, está chegando a hora, será que eu devo continuar? Será que eu devo prosseguir? Será que realmente é isso que o Senhor deseja? Isso é um pedido? É uma ordem que o Senhor está me dando? Ou não é coisa da minha cabeça? Imagina Abraão ali, conjecturando aquele momento, já chegando próximo, olhando o monte, aonde ele deveria estar chegando, para sacrificar o único filho que ele tinha, a qual ele amava. E as perguntas vêm. É o dia mau, que às vezes nós pensamos que não tem jeito, é onde que o Senhor se encontra, é onde que o Senhor está nos provando, nos coloca em prova, para que o teu nome venha a ser glorificado. O Senhor, Ele quer que nós confiamos nele. E nada mais, o Abraão estava aqui, e o Senhor estava provando para que a confiança, para que a fé dele aumentasse nesse Deus Todo-Poderoso. Uma ordem desconcertante ou um pedido sem sentido, amados? Aí a gente para pensar. No verso 5, versículo 5. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Como a gente pode ver um homem de Deus falar isso? Depois de adorarmos, voltaremos. A fé de Abraão já começando. Eu falo que o adorar é Deus. Quando ele fala depois de adorarmos a Deus, esse Deus Todo-Poderoso, porque o louvor tem a ver com o que fazemos, enquanto a adoração tem a ver com o que somos. A adoração a Deus é algo que vem de dentro de nós. É com a minha vida que nós adoramos ao Senhor. É com a nossa vida que nós adoramos ao Senhor. Quando Abraão, ele se coloca ali e fala com a fé diante dos seus homens, dos seus moços, e fala: nós vamos adorar e voltaremos. Porque ele sabia o Deus a qual ele servia. Ele sabia que Deus se agrada da nossa adoração. Ele sabia que quando nós se colocamos, nós se prostramos diante desse Deus e adoramos em espírito e em verdade, entregamos a nossa vida a Ele, Ele recebe a nossa adoração, o nosso louvor com cheiro suave e agradável. Esse é o Deus de Isaac, é o Deus de Abraão, é esse Deus que está aqui, que Abraão está caminhando. Tem a ver com o nosso viver, adoração, amados. Adoração tem a ver com o nosso dia a dia. Adoração tem a ver no nosso acordar, no nosso levantar, tem a ver na nossa obediência. Adoração tem a ver com tudo isso no nosso trabalho. Adoração tem a ver em todos os momentos da nossa vida. Nós adoramos a Deus em tudo. Tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor, em forma de adoração. E Deus recebe, amados. Deus recebe a nossa vida. A nossa adoração, às vezes a gente pensa que adorar é só aqui na casa do Senhor, quando estamos adorando. Não, nos nossos atos. Esse ato de Abraão, quando ele fala para os seus servos: iremos, depois de adorarmos, voltaremos. Cada parte, em particular de nossa vida, e todo o nosso viver deve ser em adoração ao Senhor. Embora toda adoração não seja louvor, todo louvor é definitivamente uma adoração a Deus. Abraão acreditou que Deus ressuscitaria o menino de entre os mortos. Ele acreditou que Deus
tem poder para ressuscitar. Porque o Deus que deu Isaac, a qual, se nós vemos assim a ciência, ele com 100 anos, Sara estéril, é o mesmo Deus que dá, é o mesmo Deus que pode ressuscitar. É o Deus Todo-Poderoso. Ele entendia que esse Deus tinha todo o poder em suas mãos. Ele entendia quem era esse Deus. O Deus que tirou lá de Ur dos Caldeus, aonde nós entendemos que Abraão, quando ele teve o chamado, ele tinha uma cultura, tinha uma crença totalmente diferente, mas resolveu, ele escolheu seguir a Deus, por ter ouvido a voz do Senhor o chamando. E nós não estamos diferentes, nós escolhemos servir esse Deus, porque nós ouvimos a voz do Senhor nos chamando, e ele sabia que Deus estava com ele, em todos os momentos. Versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho, Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos. Eu preciso dizer para vocês que Isaque, nessa data, nesse momento, ele tinha 33 a 36 anos de idade, já era um jovem, já era um homem. Ele não era um adolescente que eu pensava muito tempo atrás, quando eu li essa passagem, imaginava Isaque pequeno, um garoto, mas ele já tinha maturidade. E Deus é tão tremendo que a terra onde Abraão saiu, lá de Ur dos Caldeus, eles tinham outros deuses que adoravam, e eles tinham mania de adorar um deus chamado Moloque, onde tinha um sacrifício de crianças. E de repente, se Deus prova Abraão com aquele menino bem novinho, ele poderia até confundir como uma coisa bem normal, já da sua cultura, dos seus pais, mas não. Com 33 anos, a 35, 36 aproximadamente, anos de idade, era um jovem que aqui ele está simbolizando Jesus Cristo. Esse, que quando nós vemos Isaac tinha essa idade, quase a mesma idade que Jesus, quando começou o seu ministério. E a gente analisa que a gente vê que a palavra de Deus era tão tremenda, que ele mesmo, diz assim, ele mesmo levou as brasas para o fogo, está tipificando do juízo de Deus, que cairia sobre Cristo, em lugar do homem pecador. Quando ele fala sobre essas brasas, nada mais é que o próprio juízo do Senhor, que desceria sobre nosso Senhor Jesus Cristo, e que apagaria totalmente o pecado do ser humano, que ele levou sobre si os nossos pecados. Quando fala acerca da faca, ou do cutelo, em outras versões, é o símbolo da forma que Cristo morreria. Ali está tipificando também a morte a qual Cristo, não sei se vocês lembram, quando Cristo está lá, vem um soldado depois enfia ao seu lado, momento que esse Deus, que esse Jesus estava passando por nós. E quando fala a respeito, no mesmo versículo 6, e caminhando os dois juntos, significa que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, reconciliando a humanidade, nos reconciliando novamente, nos dando vida e vida eterna. Que Deus maravilhoso que nós servimos, que Deus poderoso. Versículo 7. Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho.
E os dois continuaram a caminhar junto. Que momento, amados. O filho perguntando: pai, está tudo aqui. Volta a dizer com entendimento. Está o holocausto, está as brasas, está a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Imagina, amados, esse momento, como Abraão ia responder ao seu filho, sabendo que tudo poderia acontecer. Mas nós entendemos que Deus é aquele que tem tudo no seu controle. Tudo está nas mãos do Senhor. Tudo estava sob o controle de Deus. Mesmo provando Abraão, mesmo nos provando, o Senhor está no controle da nossa vida. É Ele que tem a resposta final. É Ele que provê todas as coisas. É Ele que vem quando nós menos esperamos, quando nós estamos já sem esperança, e nos dá a resposta, nos dá a vitória. Versículo 8, vou repetir. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar junto. O cordeiro de Deus estava lá o tempo todo. Jesus Cristo estava ali em todos os momentos. Jesus Cristo está aí de Gênesis a Apocalipse. Jesus Cristo já estava provendo todas as coisas. Jesus Cristo era aquele que foi o cordeiro chamado Jesus de Nazaré, que não poupou a sua vida, não poupou a vida de Isaac, mas simplesmente pela humanidade, por amor à humanidade. É aquele que verdadeiramente recebe a vida e a morte, porque naquele momento que Isaac se prostra diante daquele altar e olha para o lado, o anjo do Senhor, que é um anjo com A maiúsculo, o próprio Jesus, nós entendemos, diz: não faça nada com esse menino, não faça nada com ele, porque ele é o Deus que provê todas as coisas. E quando ele olha, ele vê um cordeiro preso, e aquele cordeiro depois é sacrificado. E Jesus Cristo, amado, ele, como esse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o cordeiro de Deus que nos dá vida, que nos dá a oportunidade de hoje estarmos aqui adorando, louvando e engrandecendo esse Deus Todo-Poderoso. É Ele que nos dá, muitas das vezes, uma ordem desconcertante para nos provar, mas para que nós entendamos que Ele está no controle da nossa vida. E se Ele morreu por mim, e se morreu por você, se morreu por nós, a nossa vida pertence a Ele. E nós temos que ter certeza da vitória, que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Com Jesus nós somos mais que vencedores. A tipificação desse texto que nós acabamos de ler em Abraão é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. É aquele que morreu por nós, é aquele que nos dá vida eterna com Deus, é aquele que está aqui esta noite, está aqui olhando cada coração, está vendo cada pedido, está vendo cada situação. É o Deus que nós servimos, e que se Ele nos coloca à prova, amados, é para que nós viemos a se achegar mais a Ele, é para se aproximar desse Deus cada vez mais, porque Ele quer, como eu volto a dizer, nos se relacionar conosco em tudo que nós fizemos. Amém? E que o Senhor nosso Deus, Ele possa estar ministrando ao coração de cada um de vocês. E através desta palavra, nesta noite, esse Deus que poupou a vida de Isaac, porque Ele mesmo Ele mesmo morreria por mim e por você. Ele está aqui esta noite nos perguntando se verdadeiramente nós queremos entregarmos a nossa vida para Ele, ter essa confiança que Abraão teve, mesmo nas horas mais difíceis da nossa vida, é onde nós temos que buscar esse Jesus.
E para termos essa intimidade com esse Deus que fala conosco, é necessário, muitas das vezes, entregarmos a nossa vida na mão do Senhor. Muitas das vezes, voltar a Ele, porque Ele nos coloca à prova, Ele nos coloca em certa situação, porque Ele nos quer mais próximo dEle a cada momento. E se porventura tiver alguma coisa nos atrapalhando de termos essa comunhão com esse Deus, com esse Jesus maravilhoso, que essa noite nós possamos entender e colocar, entregar o nosso Isaac, entregar ao Senhor aquilo que nos faz se afastar da presença dEle, para que nós possamos se reconciliar a Ele a cada dia, a cada momento. E tanta coisa, amados, que muitas das vezes nos afasta da presença do Senhor. Tem tanta coisa na nossa casa, na nossa vida, às vezes no nosso dia a dia, pode estar nos afastando da presença de Deus. Como eu li no começo, pode ser situações, pode ser até um filho, pode ser uma faculdade, pode ser um marido, pode ser um trabalho. Se nós estivermos colocando Ele em primeiro lugar e o Senhor em segundo, muitas das vezes nós podemos passar por certas provas, porque Ele quer que nós se achegamos a Ele. Ele precisa que nós entreguemos a nossa vida cada dia a Ele. Se nós somos de Cristo, se nós somos de Deus, que possamos entregar por total a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Aquele que puder dar um aplauso a esse Jesus todo-poderoso, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Só Ele, meu amado, em nome do Senhor Jesus. Chamar o nosso pastor aqui. Que benção, que maravilha. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor vai cantar um louvor que diz assim: se o sol se pôr, se a noite chegar, tu és. Aleluia. E combina muito com a mensagem dessa noite, porque o nosso irmão Fábio, seminarista Fábio, foi muito feliz em dizer que o Senhor, Ele quer intimidade. Ele quer que a gente se aproxime dEle. Aleluia. E pode ser até em momentos difíceis ou momentos tão tranquilos, né? Mas o que Ele quer é se relacionar com você. Como Ele disse na palavra de Gênesis e Apocalipse, Deus, Cristo está presente. E todos os dias da tua vida, Cristo está presente. Aleluia. Basta apenas você dar um passo e dizer assim: Senhor, eu quero andar com o Senhor. Então nessa noite nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, declara isso para Deus. Se o sol se pôr, tu és. Se o sol se pôr, se as dificuldades chegarem, tu és. E se aproxima desse Deus. E você pode nessa noite sair daqui entregando a sua vida ao Senhor e dizer: Senhor, eu não quero viver uma vida longe do Senhor, eu quero viver uma vida para o Senhor. Então nessa noite vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e adoração, em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tua pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação.
és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia, Jesus. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia, Jesus. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Eu fico pensando como é que Abraão chegou lá, né? O irmão pregou, ele pregou muito bem e foi tão bom ouvir a palavra, mas ele entendeu quem ele estava adorando, né? Ele não titubeou. Foi lá, o que o senhor quer? O senhor quer o Isaac? Então tá aqui o Isaac.
foi lá e apresentou Isaac. E talvez você tenha ouvido essa mensagem, em alguns momentos você tenha se identificado com ela. Em alguns momentos Deus tenha ministrado na tua vida que talvez há coisas que Ele pede da gente que é difícil. E a gente precisa aprender a fazer como Abraão fez. Me deu. É o Isaac, é o filho da promessa. Mas tem um propósito nisso. Eu sei que eu vou apresentar lá. É por isso que Abraão diz, como o nosso seminarista Fábio falou, vamos lá adorar. Depois vamos voltar. E está aqui o cordeiro, está aqui o Isaac. E o Isaac pergunta para seu pai: pai, onde é que está o cordeiro? O Senhor proverá. O Senhor proverá um cordeiro para si. E às vezes Deus quer de nós alguma coisa que nos custa, porque talvez isso mostre que é maior do que Deus na nossa vida. E aí a gente não consegue ter essa intimidade que Abraão teve. Às vezes a gente não consegue chegar tão próximo de Deus como Abraão conseguiu. Que talvez seja alguma coisa que fica entre nós e Deus. E a gente precisa abrir mão. Ai, pastor, então o que eu preciso fazer para me aproximar desse Deus? É oferecer o que te custa. É abrir mão daquilo que para você é valoroso. Talvez você possa estar vivendo uma vida e você acha que está bom, mas o Senhor tem falado para você assim: olha, eu quero você mais perto de mim. Eu quero você mais perto da minha presença. E talvez nessa noite você precise oferecer o seu Isaac. Sabe? Alguma coisa que está te atrapalhando caminhar com o Senhor. E talvez nessa noite você vai ter que fazer o seguinte: tá bom, tá aqui o Isaac. Tira o que o Senhor quiser tirar. Mas lembre de uma coisa: Deus que proveu na vida de Abraão, proverá na tua vida também. Ele nunca tira nada de nós sem antes prover para nós o socorro, se antes prover para nós algo ainda melhor. Porque foi isso que aprendemos nessa noite. Deus, ele chama Abraão, pede a Abraão: me dá seu Isaac. Mas desse Isaac tipifica que vai vir um Senhor, Cristo Jesus, que vai tirar o pecado do mundo, que vai ser sacrificado para abençoar todas as nações. É por isso que ele disse para Abraão: em ti serão benditas todas as nações. E aí Abraão toma uma posição, experimenta algo maravilhoso da parte de Deus. Eu posso dizer para você nessa noite, você que chegou até aqui, talvez você precisa tomar essa posição que Abraão tomou. Deus não está pedindo que você sacrifique o seu filho, não é isso. Mas talvez você tenha o teu melhor para você dar, para você tirar de você, entregar para o Senhor. E talvez você chegou aqui nessa noite e ouviu essa palavra. E eu queria dizer para você: faça como Abraão, entrega ao Senhor, primeiramente a tua vida. Em segundo lugar, tira aquilo que pode te atrapalhar de você se aproximar de Deus. Como é que a gente faz isso? Tomando uma decisão diante do Senhor. Talvez você chegou nessa noite e precisa tomar essa decisão como Abraão tomou, de oferecer aquilo que te custa. Talvez o teu tempo você está gastando em outras coisas. Deus está falando assim: olha, quero você mais próximo. Talvez aquilo que te dá prazer, Deus está falando, está te dando prazer aqui, mas está te afastando de mim. Talvez nessa noite tenha pessoas aqui que precisam tomar uma decisão como Abraão tomou.
Então eu queria que você nessa noite não saísse daqui sem antes tomar essa decisão. Não saísse daqui sem antes entregar o que você tem para entregar ao Senhor. Primeiramente a sua vida. Em segundo lugar, tirar aquilo que não te ajuda na sua comunhão com Deus. E eu queria te fazer essa pergunta nessa noite. Você não quer nessa noite voltar ao Senhor? Você não quer nessa noite se entregar ao Senhor? Talvez você esteja aqui nessa noite e você possa pensar comigo assim: pastor, eu vim só para assistir o culto. Não, o Senhor marcou um encontro de salvação com você. Amém, Jesus. E talvez você está resistindo, mas o Senhor está falando: é agora. É hora de você entregar a sua vida a Jesus. Há alguém nessa noite que queira fazer um voto com o Senhor, que queira verdadeiramente se lançar como Abraão se lançou, experimentar algo novo, experimentar algo extraordinário da parte do Senhor. O extraordinário não é bênções materiais, não é carro novo, não é casa nova, é a salvação eterna, é estar na presença do Senhor todos os dias. Há alguém nessa noite, alguém nessa noite que queira entregar a sua vida a Jesus, nessa noite que queira renovar os seus votos com o Senhor, dizendo: Senhor, eu não quero que nada mais me atrapalhe de estar na sua presença. Há alguém nessa noite que precisa largar alguma coisa para Deus novamente ter comunhão com essa pessoa. Faça isso nessa noite. O tempo se abrevia. Jesus está batendo as portas. Um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Há alguém aqui? Alguém que queira entregar a sua vida a Jesus? Alguém que queira renovar os seus votos com o Senhor? Se não há, a gente vai orar. Mas eu peço ao Senhor que você tome uma decisão. É hora de decidir. É hora de tomar uma decisão diante do Senhor. Alguém nessa noite? Nós vamos orar. Vamos orar para que Deus te abençoe, para que você tenha essa fé, para que você entregue a sua vida a Jesus, porque isso vai valer a pena. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por essa palavra maravilhosa. Muito obrigado por o Senhor ter ministrado na vida da tua igreja mais uma vez. Louvores e honras e glórias sejam dados ao Senhor, porque ouvimos a tua voz, ouvimos a tua palavra. Agora, Deus, nessa noite, eu quero lhe pedir, Senhor, que aquela pessoa que foi tocada, que aonde, ó Deus, a tua palavra penetrou, ó Deus, no mais profundo do ser, aonde o Senhor falou, ó Deus, com ele, com ela, ó Deus, que nessa noite haja uma decisão, haja uma decisão de ir ao Senhor, de entregar ao Senhor aquilo que temos de melhor, a nossa vida, o nosso Isaac, ó Deus, e entregar, ó Deus, em louvor e adoração ao Senhor, porque sabemos, Pai, que vai ser a maior e melhor decisão que podemos tomar. Então, Deus, nessa noite, abençoe esse irmão, essa irmã que chegou até aqui. Ó Deus, que poderosamente ele não saia daqui sem antes tomar essa decisão, e que o Senhor escreva o nome dele no livro da vida. Amém. Muito obrigado, Deus, pelo exemplo de Abraão. Muito obrigado pela palavra ministrada. Amém. E que ela continue falando conosco durante toda essa semana. Amém. Mas que nós venhamos tomar posição diante do Senhor, e em teu nome, Senhor, proclamar libertação, aleluia, proclamar salvação neste lugar, para a tua honra, Pai, aleluia, e tua glória. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Eu quero orar também. Chamar o irmão Fábio amanhã. Amanhã, então vem para cá. Alguém que precisa de uma oração na área da enfermidade, nós vamos orar. Quiser vir aqui à frente, nosso irmão Fábio vai estar passando pela faca, né? Mas tenho certeza que vai dar tudo certo.
Meu cunhado amanhã também vai fazer um exame, precisa ser sedado para fazer esse exame. Ore pelo meu cunhado Eduardo, né? Estamos aí orando por ele, ele precisa da intervenção também do Senhor. Mais alguém que precisa de oração na área da enfermidade? Se não há, eu vou estar orando pelo irmão. Amém? Então estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida dele, esteja orando por ele. Amanhã está indo lá para o Caxias Dó para ser abençoado e vai dar tudo certo, para a glória do Senhor. Pai Santo, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo culto, ó Deus, entoado ao Senhor. Que o Senhor seja o único a ser exaltado e adorado nesse lugar. Não damos honra a ninguém, a não ser ao Senhor, porque só o Senhor merece. Muito obrigado pela oportunidade de estar na tua casa. Quero te agradecer em especial, Senhor, pela alegria de vermos pessoas aqui, Senhor, ó Deus, que estávamos com saudade. Que o Senhor derrame das suas bênçãos, que o Senhor continue abençoando, Deus, esses irmãos. Muito obrigado pela presença da tua igreja. Deus, agora eu quero entregar, ó Deus, em especial a vida do teu filho Fábio. Ó Deus, que o Senhor, Pai, entre com providência nessa cirurgia. Senhor Deus, que o Senhor controle toda a cirurgia do teu filho e que, ó Deus, seja um sucesso e que ele se recupere o mais rápido possível, que ele esteja de pé o mais rápido possível, que o Senhor entre com providência. O Senhor abençoe os médicos, o chefe da equipe médica. O Senhor abençoe os instrumentadores, ó Deus, tome tuas mãos. Que o Senhor abençoe poderosamente os enfermeiros que estarão cuidando do teu filho, o cirurgião, Senhor. Que o Senhor coloque as tuas mãos e que seja uma bênção na vida dele, também da mesma forma na vida do meu cunhado, do Eduardo. Senhor, entra com providência na vida do Eduardo, Senhor. Ó Deus, que seja um exame tranquilo, que nessa sedação, ó Deus, que o Senhor controle tudo, Pai querido, que o Eduardo também, ó Deus, tenha boas notícias, ó Deus, diante desse exame. Toma a minha irmã, toma a minha família e nos abençoe poderosamente. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por estarmos aqui. Que o teu nome seja glorificado e que o Senhor abençoe a tua igreja. Que essa semana seja uma semana de ricas bênçãos do Senhor e que o Senhor seja glorificado em tudo. Leve-nos em paz debaixo das tuas mãos e nos abençoe poderosamente. Nós oramos, não porque merecemos, mas em um nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Você me dá 2 minutinhos, preciso fazer alguns